Meu nome é Brian Henrique e hoje eu vou tentar ensinar BaseScript. Na aula 31 do curso de BaseScript, eu vou ensinar o que é o conceito de associação de arquivos. E o que seria isso? De modo padronizado e com uma descrição técnica, cada extensão de arquivo ela é atribuída a um tipo de arquivo, por sua vez é atribuído a um programa. Por exemplo, arquivos.txt são abertos pelo bloco de notas, e isso vale não somente para arquivos de texto, vale para arquivos de música, vídeo, páginas da web e para todas as outras extensões de arquivo. No final das contas, cada extensão ela vai ser uma representação de um tipo de arquivo. Para cada extensão, vai haver um programa para abri-la. Ou seja, quando um tipo de arquivo está associado a um programa, basta a gente clicar em cima do arquivo com aquela extensão específica, que o programa vai ser executado e o arquivo vai ser aberto. Então, uma coisa que eu sempre falo, todo livro bom de programação, ele vai te ensinar o seguinte. Primeiro ele vai te dar uma descrição técnica, como isso que eu fiz agora. Em seguida ele vai vir com um exemplo, lacrando todas as lacunas que ficaram no entendimento. Então vamos ver isso aqui na prática. Porque vai estar alterando o sistema, então a gente tem que colocar como administrador. Eu estou numa máquina virtual. Vamos fazer o seguinte, vou começar pelo ASOC. O ASOC ele vai listar para a gente todas as associações de extensão de arquivo, ou seja, a associação entre uma extensão e um tipo de arquivo. Por exemplo, um arquivo .zip ele é associado ao tipo de arquivo com precede folder. Um arquivo .xml ele é vinculado ao tipo de arquivo XML file. Um arquivo .bat ele é um arquivo .bat file. Um .avi ele vai ser um Windows Media Player 11.associationfile.avi. Então, toda extensão de arquivo no sistema operacional ela é vinculada ao que a gente chama de tipo de arquivo, que é essa palavrinha aqui, ó, ASPFile, ASPFile e assim por diante. E só uma observação, mais de uma extensão de arquivos podem ser vinculadas ao mesmo tipo de arquivo, tanto que o .txt e o .log são associados ao mesmo tipo de arquivo, que é o txt-file. Olha só, .log, txt-file, agora a gente vai no .txt, aqui ó, .txt, txt-file também. Em outras palavras, ambos serão abertos pelo mesmo programa, porque ambos têm a mesma associação de tipo de arquivo. Não sei se ficou muito claro, mas ao decorrer da aula a gente vai entender certinho isso aqui. E a função do ASOC é exatamente isso. O ASOC ele vai significar association, ou seja, associação, e ele vai servir para trabalhar com a associação entre a extensão de arquivo com aquela palavrinha, que a gente chama aquilo de tipo de arquivo. O ASOC sem parâmetro nenhum, ele vai listar todas as associações de tipo de extensão, ou melhor, todas as associações de extensão de arquivo do sistema. O ASOC com uma única extensão vai listar a associação entre aquela extensão e um tipo de arquivo. Também podemos usar o ASOC ponto, aqui a extensão, né, para associar ele a nada, ou seja, remover o vínculo. Então agora, quando, por exemplo, se a gente tentar abrir aqui, vai abrir, né? Porque o sistema tem um programa padrão para abrir qualquer coisa que tenha no final .txt. Então vai abrir com o Notepad. Mas a gente removeu essa associação de tipo de arquivo. E depois a gente vai ver um pouco melhor o que pode suceder se a gente fizer isso aqui com alguns tipos de arquivo. A sock.txt ele vai informar essa mensagem na tela, dizendo que não existe uma associação entre essa extensão e qualquer tipo de arquivo. Agora vamos fazer um pouco diferente. Vamos tentar associar essa extensão a um tipo de arquivo diferente. A sock.txt vai ser igual a um JPEG file. Reparou que o ícone mudou? Olha aqui, o ícone mudou. Teste.txt, agora o ícone mudou para um tipo de foto. Olha só, ele já não abre. Ele vai tentar executar o txt, olha aqui o txt,
com o visualizador de fotos do Windows. Eu poderia fazer um pouco diferente. Poderia colocar aqui Windows Media Player 11.assoc.file.avi. Tá errado? Assoc.file. Agora tá vendo aqui que um arquivo .txt ele vai ser tratado como se ele fosse um arquivo de vídeo. Quando eu abro, reproduzir, ele não consegue reproduzir, porque ele vai tentar reproduzir um vídeo que na verdade é um texto curto. Olha aqui, editar, olha aqui, curso .script, não tem como reproduzir isso. Eu posso ser diferente, posso colocar em MP3 para se tornar uma música, também não vai abrir, olha só, ele fica parado aqui, porque não consegue reproduzir. E algo que eu também acho bem interessante, que é associar ele ao HTML file, assim alterando a associação de extensão de arquivo, no caso .txt, com o tipo de arquivo HTML file, ou seja, um arquivo .txt será tratado como se fosse um arquivo HTML, de modo que quando eu clico nele, ele tenta abrir pelo navegador. Então ele vai mostrar para mim na tela curso .script. Se eu for aqui em ver código-fonte, ele mostra para mim o código-fonte desse arquivo HTML, que na verdade é um arquivo TXT. Não tem nada, só tem uma frase. Esse é o tipo de coisa que a gente pode fazer com, no caso, alterando as associações de extensão de arquivo. Agora vamos voltar para o padrão, que vai ser só aqui. .txt vai ser igual a um txt file. Agora quando eu clico nele, ele abre normalmente. E uma observação: caso a associação de arquivo seja excluída, igual a gente fez aqui, desse modo aqui, o programa padrão do sistema, ele sempre vai abrir aquele tipo de arquivo. Não importa se eu tirei a associação. Se o Notepad ele está no Windows para abrir arquivo .txt, ele vai abrir arquivo .txt, mesmo que eu tire o vínculo, que no caso é o vínculo do txt file. Ele abre mesmo sem vínculo. Então vai ser igual txt file. E talvez agora muita gente esteja pensando o seguinte: então de que adianta eu remover a associação se ele vai abrir do mesmo jeito? Alterando a associação de extensão de arquivo, não vai dar muita coisa. Ou melhor, se você colocar uma associação absurda, ele vai dar um problema, mas se eu tirar a associação não vai dar problema nenhum. Entretanto, se eu alterar a configuração do tipo de arquivo, seja isso daqui, aí sim eu vou estar gerando um problema grande. E é disso que a gente vai falar agora. Para alterar a extensão de arquivo, a gente vai usar o ASOC. Para alterar o tipo, as associações de tipo de arquivo, a gente vai usar o ftype. Tanto que você der vamos olhar o help primeiro, olha só. Ftype, vamos limpar a tela. Se eu colocar o ftype sem nada, ele vai se comportar exatamente igual ao ASOC, apenas mostrando as associações que tem no sistema. No caso do ASOC, ele mostrava as associações entre a extensão de arquivo e o tipo de arquivo. No caso do ftype, ele vai mostrar a associação entre o tipo de arquivo com o programa que vai executar. Então, se vocês olharem bem aqui, vamos colocar mais claro, vamos colocar só o tipo de arquivo aqui, não é a extensão. Isso aqui é a extensão de arquivo. A gente quer o tipo de arquivo, que no caso eu vou querer o tipo txt file. Olha só, o tipo de arquivo txt file, ele está associado ao programa c:/windows/notepad.exe. Ou seja, quando eu clico no arquivo .txt, como essa extensão de arquivo está associada ao tipo de arquivo txt file e, por sua vez, como eu disse lá no comecinho, o txt file ele está associado a um programa, e esse programa é o notepad.exe, obviamente ele vai abrir o arquivo dentro do Notepad, que é o programa que eu estou mandando abrir todo o arquivo do tipo de arquivo txt file. Deu para mais ou menos entender? Então calma que a gente vai chegar lá. E tem mais uma coisa que é importante.
Olha só, a gente vai ter aqui o seguinte, vai ter aqui o tipo de arquivo, que está associado a um programa, que no caso é o notepad.exe, e por fim tem aqui um %1. Quem assistiu às aulas 4.1 e 4.2, não era essa aula, não era a aula, acho que 7, que era do controle de fluxo, sabe que isso daqui representa uma referência de argumento. Ou seja, o que isso aqui vai fazer é o seguinte, ele vai representar um valor. Então quando eu coloco, por exemplo, notepad e aqui um tipo de arquivo, vou colocar esse tipo aqui, ou melhor, esse arquivo aqui. Quando eu coloco notepad, ou seja, o programa para abrir, e um caminho de arquivo, esse caminho de arquivo ele vai ser capturado por essa referência de argumento. Ou seja, esse argumento vai ser referenciado por essa variável. O programa ele vai saber a localização do arquivo. Desse modo, ele vai conseguir abrir o arquivo. Então, você coloca um notepad e um caminho de arquivo, ele abre o arquivo. É exatamente isso que está por trás aqui. Seguindo essa lógica, a gente pode também alterar a associação de tipo de arquivo com um programa para executar. Como a gente pode fazer isso aqui? Ftype, vamos colocar o txt file, é para ele ser aberto por um outro programa. Esse programa pode ser qualquer um, como por exemplo, calculadora, que vai gerar um problema e tanto. Olha só, quando eu executar isso aqui, ele vai abrir a calculadora. Porque eu estou falando o seguinte, quando executar um arquivo .txt, esse arquivo .txt ele é representado pelo txt file, que por sua vez é vinculado à calculadora. Então, quando eu abro um arquivo txt, ele vai abrir a calculadora. Vamos fazer um pouco diferente então. Eu tenho aqui instalado o programas, Notepad++. Eu tenho que instalar no meu computador, na minha máquina virtual, o Notepad++. Eu vou copiar como caminho e vou associar o tipo txt-file ao notepad.exe. Então vou colocar o caminho do notepad.exe e apenas isso aqui já é o bastante para abrir o arquivo. Então toda vez que eu abrir um arquivo do tipo de arquivo txt-file, ele vai abrir o arquivo no programa notepad++.exe. Olha só. Seria o mesmo que eu vim aqui, botão direito, abrir com, escolher um programa predefinido, marcar essa caixa de sempre utilizar esse programa e selecionar o Notepad. Mas aqui a gente está fazendo isso por linha de comando. Mas o correto mesmo, é sempre colocar aqui %1, que no caso vai ser uma referência de argumento, indicando que é para essa variável capturar o caminho. Capturar o caminho e colocar dentro esse programa para abrir corretamente. Deu para entender mais ou menos o que eu estou querendo dizer? É um conceito um pouco complicado de começo, mas que depois que você entende, é muito simples. Então, recapitulando, um arquivo .txt ele vai ser vinculado a um tipo de arquivo. Ou melhor, a extensão de arquivo.txt ele vai ser vinculado a um tipo de arquivo, que vai ser o txt file. Por sua vez, o txt file ele vai ser associado a um programa, que esse programa é o notepad.exe. Agora ficou mais claro o que eu estou querendo dizer? Que toda vez que eu abrir um arquivo .txt, como ele está vinculado ao txt file e o txt file está vinculado a um programa, toda vez que eu clicar num txt, ele vai abrir com o Notepad. Então agora eu acho que ficou claro o que eu estou querendo passar para vocês. Qual é o conceito fundamental por trás da associação de extensão de arquivo. Beleza? Na dica de hoje eu vou ensinar algo engraçado. Vou ensinar o seguinte, como a gente pode assistir Star Wars Episódio 4, Uma Nova Esperança, pelo CMD. Primeiro de tudo, a gente vai trabalhar com o protocolo Telnet. Então, como a gente vai trabalhar com o protocolo Telnet, e a gente vai trabalhar com ele dentro do prompt, então a gente vai ter que ativar o cliente Telnet, que como padrão ele vem desativado, por questões de segurança. Vamos colocar aqui o seguinte. Coloque esse comando que vai abrir essa telinha, que é a Optional Features, ou seja, características opcionais que a gente pode habilitar ou desabilitar. E aqui, logo de primeiro item, a gente vai ter o cliente Telnet, que a gente vai habilitar.
Pronto, agora o cliente Telnet está habilitado. A gente pode usar o cliente Telnet aqui dentro do prompt. E já com o nosso cliente Telnet habilitado, a gente vai colocar aqui o seguinte comando: Telnet, e agora a gente vai colocar o link towel.blinkandlights.nl. Agora ele vai se conectar ao servidor, ele vai aparecer uma mensagem na tela, e só para especificar, a gente está usando agora o cliente Telnet para se conectar a um servidor externo, e esse servidor está transmitindo para a gente em ASCII o filme Star Wars Episódio 4, Uma Nova Esperança.